A bela notícia, deputado Van den Kock, que trago para o conhecimento dessa casa, é que hoje eu dei entrada na PEC, uma emenda constitucional, que visa disciplinar o plebiscito que Vossa Excelência subscreveu, plebiscito para a criação de estados, que seja ouvido, e nós estamos acrescentando o parágrafo 5º ao artigo 18, deputado Márcio, que Vossa Excelência também subscreveu, dizendo que no caso de desmembramento para a criação de estados, deputado Meriquinho, seja consultada a população diretamente interessada. E esta é a população da área emancipanda, da área a ser desmembrada. Deputado Meriquinho, em 88, o Constituinte de 88, ao colocar população diretamente interessada a ser consultada para a criação de estados e municípios, ele queria que fosse a população da área emancipanda. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal, que em outro momento já havia decidido que população diretamente interessada era a população da área emancipanda, no caso do estado do Carajás e do Tapajós, quando autorizado o plebiscito, mudou a posição. Esse Supremo Tribunal tem que criar juízo. O povo está na rua querendo eficiência, responsabilidade, coerência, não é? E nós todos aqui temos visto isso nesses movimentos que vêm à casa todo ano, e este ano muito mais que nos anos anteriores, reclamar de nós do Congresso Nacional também eficiência, para que nós possamos alcançar o desenvolvimento desejado por todos, para que nós possamos conviver pacificamente entre homens que tenham oportunidades iguais. Então, quero dizer que esse projeto de emenda constitucional vai tramitar. Já quero contar com todos os companheiros que sonham com um Brasil diferente, com um Pará diferente. Que nós tiremos o Pará da pior colocação em termos de renda per capita deste país. Da pior situação na área educacional. E concluo, senhor presidente, com a benevolência de Vossa Excelência, mais esse minuto, dizendo o seguinte: deputado Meriquinho, nós temos que continuar lutando. Vossa Excelência, que é professor, homem ligado à educação, não tem transformação que se possa fazer nesse país que não seja investindo maciçamente na educação, no conhecimento, na ciência, na tecnologia, que é onde realmente nós podemos libertar os homens. E é isso que vamos fazer. Mas, senhor presidente, me traz aqui também uma bela notícia. Eu estou muito feliz porque esses dias, coletando assinaturas dos senhores deputados, colegas, pares deputados dessa casa, para apresentar um projeto de emenda constitucional que pudesse abrigar na Constituição um parágrafo 5º ao artigo 18, que diz da organização política do Estado brasileiro. O parágrafo 3º diz que a criação de Estado depende de ouvir a população diretamente interessada. Isso foi introduzido pelo Constituinte de 88 e foi uma inovação, porque não se tinha previsão em nenhum outro momento para se criar estados ou estados a audiência à população diretamente interessada. Mas assim o fez e manteve no parágrafo 3º do artigo 18. O parágrafo 4º também falava de criação de municípios e também ali previa a audiência à população diretamente interessada. O Supremo Tribunal, questionado sobre a interpretação de população diretamente interessada, quando então da criação do município da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, o Supremo decidiu por unanimidade que população diretamente interessada seria a população da área emancipanda, da área a ser desmembrada. Nada mais legítimo, é quem tem que ser ouvido. Mas no caso da criação de Estado, quando nós tivemos aqui um decreto aprovado por todos os senhores, por unanimidade dessa casa, para a audiência à população, né, do Carajás e Tapajós, o Supremo foi acionado no Madim e ali decidiu contrariamente àquilo que já havia decidido, por pressões que eu desconheço. Não consegui ainda sentir de onde vieram essas pressões. Mudaram de posição radical e disseram que tinha que ouvir a população de todo o Estado. Naquele momento, deputado Zalci, eu percebi que tinha uma manobra escusa por trás de tudo isso e que inviabilizaria a criação do Estado de Carajás e Tapajós, porque nós dois somados, as duas regiões, têm só 1/3 da população eleitoral de todo o Estado. E como aconteceu no dia 11 de dezembro, fomos derrotados, mas nas nossas regiões tivemos 96,5% da população querendo a criação de Estado. 96,5%.
do povo alimenta o sonho da independência natural de um Estado tão grande e um Brasil que precisa fazer a sua geopolítica acontecer, a organização geopolítica do Brasil. E o Estado do Pará seria, então, um instrumento inicial para que nós pudéssemos ver isso acontecendo, como o exemplo do Maranhão, que quer criar ali o Maranhão do Sul, legitimamente defendido por aqueles que lá estão, mas não conseguimos. A permanecer essa posição do Supremo, nós nunca vamos criar um Estado sequer neste país. E não se faz lei para que ela não seja utilizada a favor daqueles que dela dependem. Se faz leis para se ver efetivado o desejo do povo. E aí, estou acrescentando o parágrafo 5º ao artigo 18, que diz com todas as letras o seguinte: nos casos dos desmembramentos para a criação de novos estados, considera-se população diretamente interessada aquela formada pelos eleitores da área emancipanda. População diretamente interessada, aquela formada pelos eleitores da área emancipanda. E a felicidade é que ontem, ao coletar algumas assinaturas nessa casa, no plenário, 52 delas, eu fiz em apenas 50 minutos, nenhum deputado se negou a subscrever o nosso pedido de apoiamento para a tramitação da PEC. Ainda ouvi de dezenas desses deputados: olha, conta comigo não só no apoiamento, mas no mérito da matéria. O Pará tem uma dimensão territorial de 1.248.000 hectares, 1.000 quilômetros quadrados. Impossível de ser governado por qualquer governador. Mas calculem os senhores deputados, quando a gente pega um governador incompetente, como o que temos lá hoje, região sul do estado, oeste do estado, aliás, até próximo de Belém, é uma desgraça total, ausência total do Estado. Muitos companheiros criticavam a governadora Ana Júlia. Hoje ela já virou uma santa. Comparado com o governador atual, ela é muitas vezes melhor. Ela esteve presente em todos os municípios, com obras, com ações que deram aos municípios uma condição de melhorar a sua condição de vida. O atual governador omisso, alienado, displicente, não se incomoda com a situação precária com que vivemos no estado do Pará, em nenhuma das áreas, seja na educação, na saúde, na segurança pública, nas estradas, nos meios de produção. Que dia o governador se movimentou no sentido de buscarmos tirar o Pará do isolamento, de não podermos ter lá implantado usinas de açúcar e álcool? Nunca. Que dia ele se preocupou em vir ao INCRA pedir que agilizasse a regularização fundiária das terras? Não veio nenhuma vez. Aliás, nem o ITER, que é do Estado, tem ações no sentido de regularizar a situação daqueles que ocupam terras em áreas do Estado. Que dia o governador veio aqui pedir à presidência, ou visitando o ministro dos Transportes, para ver acelerado o asfaltamento da Transamazônica Cuiabá-Santarém? Nunca. Em nenhum momento. Omisso, alienado, acovardado, preguiçoso, incompetente. Nós estamos a ver no sul do Pará a duplicação da ferrovia Carajás. Vai ser duplicada, já foi contratada. Camargo Corrêa parece uma das empreiteiras. Vão duplicar para levar mais minério para o exterior. Para a China, para o Japão, para a Europa, para outros países. O minério in natura. O nosso bem material de produção de aço está indo embora. Com duas ferrovias, breve nós vamos ter só o buraco do Carajás. Retirado o ferro, o níquel, o cobre, o ouro, tudo vai embora. Vamos ficar com o buraco e a miséria. Com o buraco e a miséria. Porque a Vale do Rio Doce, aliás, pressionada pela ex-governadora e pelo presidente Lula, a Vale assumiu o compromisso de implantar ali a ALPA, Aços Laminados do Pará, em Marabá, para aproveitamento dessa riqueza natural que ele temos e verticalização da produção. Tirar a matéria-prima e transformar em aço, em carro, em foguetes, em tratores, em máquinas para o bem do Brasil. Mas o que nós estamos vendo acelerado é a construção da ferrovia e não da hidrovia,
Por exemplo, nós temos lá o travessão do Lourenção, é um travessão de pedras de 40 quilômetros, precisa fazer o canal para navegação de 12 meses, que agora que vai ser licitado, atraso de 3 anos, deputada Amauri Teixeira. Então, mais uma ferrovia vai levar o nosso minério. E nós ficamos ali com o nosso povo à espera da oportunidade de crescermos e nos enriquecermos, não é? Com aquilo que nós temos de riquezas naturais que Deus nos deu neste país extraordinário que é Brasil. Então, o que nós queremos é pedir a presidente, pedir ao ministro dos Transportes que acelere o processo de implantação da hidrovia do Tocantins, não é? Mas mais do que isso, que aceleremos a implantação da ALPA, a Indústria de Laminados do Pará, para que nós possamos gerar emprego e renda e com ela levarmos mais 30, 40, 50 grandes empresas para fabricarmos de tudo ali naquela região. Mas mais do que isso, queria dar uma boa notícia para os amigos do Pará, principalmente lá do sul do Pará, mas de todo o estado. Hoje ainda recebi uma proposta do Estado do Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que propõe que a gente faça algumas audiências públicas, começando com uma audiência pública aqui na Comissão de Transportes. Essa audiência pública teria um objetivo: discutirmos a proposta de uma ferrovia que sairia de Água Boa, à margem da BR-158 no Mato Grosso, entre o Rio Araguaia e a BR-158, homenageando a BR-158, subindo o Mato Grosso 600 quilômetros até a divisa com o Pará, dali continua margeando a BR-158, passando pelo município de Santana do Araguaia, pelo povoado de Casa de Tábuas, depois por Redenção, Rio Maria, Xinguara, Sapucaia, Eldorado, Marabá, e de Marabá para o Porto do Conde e para o Porto do Espadarte. Olha, são 1.600 quilômetros, deputada Amauri Teixeira. 1.600 quilômetros. Esta região está explodindo em crescimento. A fronteira agrícola do Mato Grosso avança para o estado do Pará. Em terras já antropizadas, não vai se derrubar mais nenhuma árvore, vai se aproveitar aquelas áreas já há 40, 50 anos abertas, já hoje com dificuldade na produção pecuária, planas, propícias ao plantio de soja, de milho, de arroz, etc. E ali nós vamos ver então crescer de 50 mil hectares mecanizados que tivemos no ano passado, este ano já vai para 100 mil hectares. O ano que vem, 200 mil hectares. No máximo, 10 anos, teremos 1 milhão de hectares produzindo soja, milho e arroz, grãos naquela região. Ou seja, nós vamos sair da pecuária, que gera pouco emprego e pouca renda, para uma atividade agrícola que, sem dúvida nenhuma, rende 5, 6, 8 vezes mais. E emprega 5, 6, 8 vezes mais. Esta região é o novo Eldorado do Brasil. Precisa dessa ferrovia que, vindo do Mato Grosso, passe por tudo ali e vá para o Porto do Espadarte. Aliás, o Porto do Espadarte, que fica já em mar aberto, lá no município de Curuçá, no norte, mais ao norte do estado, depois da capital, a aproximadamente 80 quilômetros, seria o terceiro maior porto do Brasil, do mundo, em termos de recebimento para navios de grande calado, para longo curso. É um negócio extraordinário. A Vale do Rio Doce já comprou, inclusive, uma área para retroporto, parece que 3 mil hectares. Nós temos que levar para ali também, não é, estaleiros para a produção de grandes embarcações capazes de atender essa demanda internacional de transporte de grãos e de riquezas que temos. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade da gente ter a criação do Estado do Carajás, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vamos trabalhar para que este ano ainda votemos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, vamos trabalhar, quem sabe ainda esse ano, instalarmos a Comissão Especial para Análise da PEC, para o ano que vem já no Senado podemos votar essa emenda constitucional e aí buscamos o decreto legislativo que autoriza um plebiscito para ouvirmos a população da área emancipanda. Então, este é o grande sonho a ser realizado. Um governo local, sem dar exemplo do Mato Grosso do Sul, exemplo de Goiás e Tocantins, com a explosão de crescimento extraordinário que teve, não tenho dúvida, nós não faremos diferente. Vai explodir a região do estado-mãe, que é Belém do Pará, e toda a região nordeste do estado do Pará, vai crescer de forma explosiva, não é? Como vai crescer o Carajás e o Tapajós também, que tem aí o seu desejo de emancipação, sem dúvida nenhuma, vai também poder
oportunizar o seu desenvolvimento, porque tem riquezas naturais, riquezas extraordinárias para o seu desenvolvimento. Mas eu queria fazer ainda mais um registro, que é de interesse de todo o Brasil, mas particularmente do Estado do Pará. Particularmente do Estado do Pará. Eu estive, antes de ontem, com o presidente do INCRA, Dr. Carlos Guedes. O Dr. Carlos Guedes me recebeu e lá eu estava com um objetivo. Nós precisamos regularizar as terras dos colonos assentados no Estado do Pará, em áreas do INCRA, e mais do que isso, regularizarmos também a situação de ocupantes de terras públicas federais de 20, 30, 10, 20, 30, 40 anos. Homens e mulheres que tiveram a coragem de adentrar as matas amazônicas, pelos ribeirões ou pelas espicadas nas matas, enfrentando toda a sorte de dificuldade para implantar ali seu pedaço, sua cultura, sua atividade, sua pequena casa, para poder sobreviver e ajudar esse Brasil a ocupar a grande Amazônia. Eles têm o direito ao título da sua terra. Mas esse título, às vezes, lhe é ofertado, de forma ainda tímida, mas lhe é ofertado. Mas, ao mesmo tempo, vem um processo de cobrança daquela terra por ele titulada. Então, um pequeno colono de 95 hectares, por exemplo, recebeu lá em Tucumã uma cobrança de R$ 97 mil, a R$ 1.013 o hectare. Ele teria que vender a propriedade para pagar o INCRA. Não é justo. Levei essa preocupação do Dr. Carlos Guedes, e aqui eu quero registrar, ele foi extremamente atencioso, ficou extremamente sensibilizado com o nosso apelo, assumiu conosco um compromisso de fazer uma avaliação e um estudo junto com o Gabinete Civil da Presidência e com o Ministério, né, de Desenvolvimento Agrário, com o objetivo de mandar para aqui um projeto de lei para dar uma uniformidade nessas questões de titulação de terras no Brasil, de terras públicas federais do Brasil. E aí sim, logicamente, por preços compatíveis com a capacidade de compra ou de pagamento daquele que hoje ocupa essas terras. Nada mais legítimo que isso. Portanto, eu fiquei muito feliz, disse a ele que com certeza terá a unanimidade da casa, a unanimidade. Eu mesmo serei um defensor ardoroso dessa causa, porque essa causa vai ao encontro do desejo de milhares de brasileiros que há anos vivem, né, e sonham com a oportunidade de ter um documento na mão para que lhes dê a oportunidade de ir ao banco, fazer o financiamento, para melhorar sua produção, melhorar sua qualidade de vida, render mais, gerar mais emprego, enfim. É todo um processo de alavancagem do desenvolvimento efetivo. Então, isso é extremamente importante, né, que venha a ocorrer em caráter mais emergencial. E o Dr. Carlos Guedes assumiu o compromisso de, em breve, encaminhar, o mais breve possível, vai discutir isso a nível de governo e encaminhar esse projeto de lei para fixação de um parâmetro mais realista, não é? Vamos assim dizer, para atender essa demanda natural, esse desejo natural legítimo, absolutamente legítimo, que é o cidadão poder ter o título da sua terra. Então, eu fico muito feliz de aqui poder estar, neste momento, a falar para o povo brasileiro, não é? Dizendo da nossa esperança de vermos crescer ainda mais esse Brasil, para que ele possa uniformizar os direitos. E, aliás, isso me lembra uma frase do senador Cristóvão Buarque. Ele disse que a verdadeira democracia, nós só vamos identificá-la, vivenciá-la efetivamente, quando numa mesma sala de aula nós tivermos a olhar a fisionomia de uma criança filha da lavadeira do general, sentada ao lado do filho do general. Nós estamos oportunizando aí condições iguais para que eles possam se desenvolver, e aí é oportunidade igual a todos. Então, eu sou partidário da linha de que nós devemos, sim, trabalhar a busca de oportunizar a todos condições para que cada um possa, buscando o seu caminho, a sua profissão, a sua vocação, poder se desenvolver e ter vida digna. Este é o Brasil que nós desejamos a todos. Esse é o Brasil que nós queremos quando vemos pelo esse Congresso Nacional. Este é o compromisso que fazemos quando pedimos o voto.
Vou defender a educação, vou defender a saúde, vou defender a segurança pública, as rodovias, o desenvolvimento para esse país. Este é o compromisso de todos nós. E não podemos esquecer disso. E, deputada Amauri, nós só conseguiremos fazer essa revolução tão necessária ao Brasil se tivermos a indignação à flor da pele. O povo foi às ruas recentemente. Chegou a ter um dia 1 milhão de pessoas nas ruas do Brasil. E este 1 milhão de pessoas que foram às ruas foram por indignação. Os 20 centavos da passagem de São Paulo foi apenas a gota d'água que fez transbordar um balde de insatisfações. As mais distintas, as mais diversas e todas absolutamente legítimas. É o cidadão que não tem a casa para morar. É o cidadão que, às vezes, como estão aqui a reclamar a PEC 300, é absolutamente legítima. Já votamos o primeiro turno, não votamos o segundo, já passaram-se 2 anos. Estamos empurrando com a barriga, cobrando de nós, parlamentares, sermos mais proativos, no sentido de buscarmos realmente solução para os problemas nacionais. Nós todos estamos sempre aqui denunciando alguma coisa. Mas o que estamos fazendo de fato para revertermos aquela situação de dificuldades por nós mesmos denunciadas? Muito pouco, muito pouco. São os professores que continuam com um salário miserável, são as sonegações fiscais de grandes empresas, é o BNDES alimentando e fomentando cartel como o JBS, financiando um Ike Batista para ser o maior bilionário do mundo, que agora quebra com dinheiro do BNDES, em detrimento de pequenas e médias empresas que deveriam estar, sim, sendo financiadas pelo BNDES, que gerariam e devolveriam o dinheiro, a parceria feita com o BNDES. Está aí o Friboi fazendo uma campanha milionária, não é? E nós pagando a conta. Nós estamos pagando a conta. Dinheiro, BNDES está financiando ali, tem mais ou menos 7,5 bi só no Friboi e JBS. Sem falar na celulose, que o holding está também sendo financiado pelo BNDES. E assim por diante. Mas, senhor presidente, eu também gostaria de fazer só mais uma observação sobre uma questão que eu entendo fundamental. A presidente Dilma, e eu era líder e participei de 3 encontros do Conselho Político da Presidente, como líder do PDT. Isso o ano atrasado, em 2011. E lá, todas as oportunidades que eu tive de me manifestar, eu fiz questionando, relembrando meu tempo de anos que eu já tenho aqui, já estou no 5º mandato, e que eu sempre questionava e denunciava o rombo praticado pela taxa de juros exorbitantes da Selic. Da minha época, ainda no início, eram 80 bilhões, depois 120, 180, e o ano de 2011 foram 250 bilhões de reais para pagar juros. 250 bilhões de reais é dinheiro para fazer o Brasil de novo. Faz todas as rodovias federais do Brasil, são 50 mil quilômetros, você faz com 50 bilhões de reais. As universidades todas do Brasil e hospitais universitários, você gasta mais 20 bilhões de reais, faz tudo. E assim por diante, com 250 bilhões, você faz um novo Brasil. Portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, faz tudo, com mais 100 bilhões de reais. Sobra dinheiro para fazer as festas de inauguração de um novo Brasil. Era o que nós estávamos pagando de juros por ano. E eu então questionava, pedia à presidente que ficasse atenta a isso. Precisava de dar um choque nessa questão dos juros da dívida brasileira. Dívida interna, inclusive, porque dívida externa é migalha. E ela tomou essa decisão. A presidente Dilma foi para cima do sistema financeiro nacional e internacional, baixou os juros, veio para o patamar de 7,5% da taxa Selic, taxa civilizada real de 1,5%. Aí sim, dá para se enrolar essa dívida, dá para o enfrentamento para o crescimento do Brasil, e ela conseguiu economizar já em 2012 em torno de 70 bilhões de reais. Em torno de 70 bilhões de reais. Mas mais do que isso, eu acho que ela tem que ainda ir para um outro enfrentamento. O Banco do Brasil e Caixa Econômica, e aí, naquele momento também eu já denunciava, os juros eram de 6%, 7%, 8% ao mês. Aí o Banco do Brasil diminui a taxa. Para o cheque especial, 4%, 4,5%, a taxa que me cobra é de 4,9%.
Caixa Econômica, 4,7%. Se o senhor usar o cheque especial. Se for cartão de crédito, vai para 9%, 10%, 11%, 12%, depende do banco, ao mês. Se tiver que rolar a dívida do cartão de crédito, você quebra. E ninguém usa o cartão de crédito, a não ser por necessidade. Cheque especial é porque às vezes o filho quebrou a perna, o carro estourou, deu uma batida, precisa de uma emergencial. E os bancos estão a explorar o povo brasileiro. Sistema financeiro nacional, a começar pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Bancos oficiais, que embora tenham uma taxa um pouquinho menor que Bradesco, Itaú, né, esses bancos, Santander, eles estão assaltando o bolso do brasileiro. Isso é uma vergonha. Eu até já pedi agora a assessoria da Câmara que me fizesse um projeto de lei, que seria a lei da usura, como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há mais de 100 anos, deputado Amaury. Tem lá a Usury Act, a lei da usura, para meter na cadeia esse povo que mete a mão no nosso bolso sem trabalhar, não gasta uma gota de suor. É no ar-condicionado, no helicóptero, no carro blindado, indo de casa para as festas e tal, para o bom whisky, né? É só de Blue Label para cima que bebem, não é? E nós pagando a conta. E conta milionária. Então nós temos que nos rebelar. E aqui faz o meu apelo, mais uma vez, à presidente Dilma. A mesma coragem que ela teve de peitar o sistema financeiro nacional e internacional, baixando a Selic, ela o faça impondo aos bancos que se ajustem a uma taxa civilizada, decente, respeitosa. Porque pagar 150% de juros ao ano é um assalto contra o cidadão. Pagar 80% ao ano no cheque especial, no Banco do Brasil e Caixa Econômica, é um desrespeito para com todos nós. Portanto, fica aqui, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade da fala, do tempo que me concedesse, e dizendo ao Brasil, e particularmente ao meu povo do sul do Pará, nós vamos experimentar nos 10 próximos anos um desenvolvimento extraordinariamente acelerado, mas vamos lutar por essa infraestrutura ferroviária, hidroviária lá em Marabá, ali no Tocantins, no Pedral do Lourenção, a instalação da ALPA, mais ferrovia, os grãos chegando, não é? E nós estamos aqui trabalhando a logística de transporte para viabilizar ainda mais essa produção e assim nós vamos ver uma região, se Deus quiser, profícua. Agora, se criarmos o estado do Carajás, sem dúvida nenhuma, isso se acelere muito vai ao encontro do desejo de milhares de brasileiros que tiveram a coragem de ir para a Amazônia. Ir para a Amazônia para construir um Brasil melhor, para integrá-la ao desenvolvimento nacional. E é isso que me faz feliz de estar neste plenário, nesta casa, a defender os interesses legítimos de um povo guerreiro, corajoso, que adentrou a Amazônia e está integrando ao Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente Marçal Filho, eu não posso deixar de me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência. A questão da saúde no Brasil é questão de gestão, principalmente. E mais do que isso, é a distribuição, o rateio das verbas federais para chegar nos municípios que têm a responsabilidade maior. E Vossa Excelência fez aqui uma abordagem extraordinária. Não tenho como deixar de me somar ao pronunciamento do deputado Vandencock Gonçalves. Nós votamos a PEC 300 no primeiro turno. Não faz sentido essa postergação indefinida, procrastinação indefinida, né, de forma a não se marcar quando será e que não se vote o segundo turno da PEC 300. Ouvi ainda o deputado Meriquinho falar da situação precária, precaríssima da educação. Verdade, Vossa Excelência tem absoluta razão. Nós do Estado do Pará, um Estado pujante, espetacular em termos de potencial, mas mal gerenciado, precariamente gerenciado. Tem o o padre Luiz Couto, lá no Pará, o deputado Meriquinho até fez essa observação ontem. Tem município que faltam 8 professores do ensino médio. Não existe ensino médio. Cachoeira do Arari. Mas essa vergonha já vem de há tanto tempo. Nós precisamos melhorar realmente o salário do professor para atrairmos mais professores para a educação.